volta ao seu programa e a gente está conversando aqui sobre uma fase que é muito inesquecível, deixa saudades, mas quando a gente está vivendo a fase é difícil conseguir administrar tudo, que é a vida do estudante. Então a gente quer saber hoje qual foi o seu maior desafio quando vivia essa fase, ou se você vive hoje, qual o seu maior desafio? facebook.com/seu programa e tem também o nosso Twitter, o @seuprograma. Olha, hoje existem no Brasil aproximadamente 6.200.000 estudantes universitários e cerca de 1.200.000 estudantes se consideram chefes de família, ou seja, já tem uma família que o sustento depende deles. Então uma grande parcela realmente dos estudantes brasileiros tem que fazer como o Augusto, que a gente está recebendo hoje aqui. Não é chefe de família ainda, né, Augusto? Mas você trabalha para, inclusive, sustentar os teus estudos. Isso, exatamente. Vamos começar por aí. Como é que é essa situação de ter que conciliar trabalho com a vida de estudante? É um pouco complicado, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem 3 turnos. A gente acorda de manhã, vem pro trabalho, vou à noite pra faculdade, chego da faculdade e ainda tem que ajeitar algumas coisas da faculdade, estudar um pouco. Então, é um pouco cansativo. Um médico uma vez disse pra mim que nosso cérebro é igual às nossas pernas. Você anda o dia inteiro. Chega no final do dia, suas pernas são cansadas. Então é um pouco cansativo, mas dá pra conciliar. Você costuma tirar notas boas na faculdade? Perguntas tensas aqui no seu programa. Não, graças a Deus eu tenho tido uma grade boa de notas. E aí depende muito das madrugadas, realmente. Exatamente. Tem que fazer trabalho de madrugada, tem que conseguir estudar para uma prova, e tudo isso durante as madrugadas. Durante as madrugadas, porque como eu trabalho, não tem como fazer durante o dia, né? Então, para melhor fixação da matéria, eu tenho que chegar da faculdade ainda, tomar banho, às vezes comer alguma coisa e aí rever a matéria de novo para não acumular tudo pro dia da prova, senão é impossível. E você que está acompanhando o nosso programa, tenho certeza, tem muita gente aí do outro lado que passa pela mesma situação do Augusto, ou de repente o seu filho passa pela mesma situação que o Augusto está passando, seu neto, enfim, você conhece alguém que está vivendo essa fase. E, por favor, mande a sua participação aqui. Daqui a pouco eu vou ler algumas coisas que têm chegado. Pastor, nesse momento fica um pouco complicado, inclusive, de se manter uma vida de oração, uma vida de contato com Deus forte, né? Porque tem que trabalhar, tem que estudar. Qual é o tempo que sobra para a gente conseguir elevar o nosso pensamento a Deus? Você viu pelo que ele falou pra gente aqui que é difícil manter qualquer coisa, né? Amizades é difícil de você manter num ritmo desse. Ter tempo para a própria família é difícil de manter. E ter tempo para Deus ainda fica bem difícil. E a verdade, Wagner, é que tem um texto na Bíblia, em Mateus 6:24, que Jesus fala assim, não dá para servir a 2 senhores. E a gente às vezes não respeita muito esse texto, né? Ele fala assim, ninguém pode servir a 2 senhores. E às vezes a gente cai na ideia de que não é possível, sim, eu faço tudo que eu tenho que fazer e o que sobrar eu dou para Deus. Então se você tem esse espírito, você não vai conseguir tempo para Ele. Você precisa que Ele seja o Senhor da sua vida, Ele tem que estar em primeiro lugar, e então todas as outras coisas vêm em seguida. Esse é o único jeito de você conseguir administrar Deus num ritmo de vida desse. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Exatamente. Essa é a regra. Não tem outro jeito. Se não colocar ele em primeiro lugar, ele vai ficar de fora. A gente vai voltar a conversar mais sobre isso que é extremamente importante. A gente não pode deixar que a nossa vida espiritual diminua o seu nível nesse momento como estudante. A gente não pode deixar que a nossa saúde também deixe de estar em dia. Aliás, vou já tocar no assunto de saúde aqui, Augusto. A gente trabalha relativamente próximos, são prédios diferentes, mas próximos. E eu sei que você teve uma consulta esses dias aí, o médico te falou algumas coisas. Sim. Como é que é coordenar saúde e estudos e trabalho e toda essa rotina? Para conseguir manter essa rotina, você tem que ter hábitos saudáveis, né? Tem que se alimentar bem, por mais que seja difícil, porque você não tem horário, né? Então tem que se alimentar bem, porque geralmente estudante come muita besteira. Vai pra faculdade e não tem dinheiro pra comer, então come lá um chocolatinho, uma coisinha. Então o meu médico já me deu puxão de orelha, disse que eu tenho um estilo de vida muito agitado. Eu acordo cedo, durmo tarde, então eu tenho que beber muita água, me alimentar bem. E agora, eu já sabia disso, mas ele me deu a carta do final que eu tenho que acordar cedo pra fazer exercício físico.
Então ele falou pra mim assim, você vai acordar 5 horas pra você fazer exercício, já que você não tem outro horário. E eu vou ter que encarar isso, porque pra minha melhor disposição mesmo, porque a minha queixa com ele é que eu não tava aguentando mais. É muito difícil você acordar cedo, eu acordava, parecia que tinha acabado de correr uma maratona. E ele disse que pela falta de exercício eu não estava tendo disposição, então eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo para conseguir ter o pique o dia inteiro. Agora vamos falar de coisas boas dessa vida? O que você destaca como sendo uma característica legal desse período que você está vivendo que, olha, vai ficar saudade. Tem saudade, pastor, dessa época de estudante? Muito, muito. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu lembro que a gente ia direto para a faculdade e chegava lá, a gente passava a manhã aprendendo. E agora, se eu não der meus pulos, eu não vou conseguir ter aquele mesmo nível de conhecimento que eu recebia sempre dos professores. Então dá uma saudade. Não acontece a estagnação profissional, como a gente estava conversando com a Samira, verdade. mas acontece uma estagnação acadêmica mesmo, de conhecimento, que quando a gente está nessa vida universitária, a gente não precisa nem... Fica mais ligado, né? Nem pensar muito, o conhecimento parece que né, vem. Agora a gente está numa vida profissional, se a gente não ficar ligado, a gente fica para trás realmente. E tem uma diferença, Wagner, que é assim, ó, na faculdade você tem professores que passaram 30 anos, às vezes, estudando um assunto, e ele chega já com tudo já separadinho e entrega aquilo para você. De bandeja. Em seguida vem outro, em seguida vem outro. E quando você está sozinho, é só você e você não lê um livro na velocidade que você consegue ter toda aquela síntese, né? Então nunca é a mesma coisa, dá uma saudade demais. O que você destaca, Augusto, como uma coisa bem legal dessa fase que você está vivendo? Eu encaro igual o ensino médio, né? Quando você está no ensino médio, você não vejo a hora de acabar. Aí, quando acaba, você, poxa... Então, assim, eu tô ainda na fase de dentro do ensino médio, eu vejo a hora de acabar a faculdade. Mas é o que o pastor falou, assim, o legal da faculdade é que como você tá sempre estudando, você fica antenado, né? Porque você tá num ritmo acelerado. Então, eu acho isso muito legal. E a convivência também, porque você sai de um colégio que geralmente tem poucos alunos e eu fui para uma universidade que tem muitos alunos. Então, você conhece bastante gente e você aumenta o seu know-how de... conhecimento social também, porque são novas culturas, novas pessoas, novos costumes que você conhece na faculdade. Agora, você, Augusto, trabalha no departamento de cenografia aqui da TV Novo Tempo e você estuda engenharia civil. Então, o trabalho não é diretamente a mesma área, mas tem uma correlação importante. Você vê vantagens nisso, de estudar e ao mesmo tempo conseguir colocar em prática enquanto estava estudando? Sim, é muito importante. É legal salientar para quem estuda uma determinada área, conseguir um emprego nessa área, porque na faculdade você aprende muita teoria do que você vai estudar. Só que no dia a dia que você vai aprender. Então, quando você já trabalha na área, é legal que você consegue aplicar e às vezes levar dúvidas. Olha, eu vi tal coisa e leva o professor e fala... Isso acontece muito com o pessoal da minha sala, que trabalha diretamente com engenharia. Que, eu tava na obra e aconteceu isso, aí o professor, aconteceu isso por causa daquilo. Aí você começa a expandir, né? Porque você sai do papel para ir para a vida real. Porque na teoria tudo é lindo. Né? Exatamente. Depois, quando chega na prática, a gente vai descobrindo quantas coisas a gente precisa dar aquele jeitinho, sair um pouco da regrinha que a gente aprendeu ali na sala de aula, para conseguir executar uma tarefa de repente. Exatamente. Tem um professor que costuma dizer que na faculdade você aprende, você passa por aquilo para você aprender a desenvolver um raciocínio lógico. Porque aí no dia a dia, você com esse conhecimento já pré-estabelecido, você vai conseguir estabelecer as normas necessárias, as técnicas necessárias para executar aquele serviço. Augusto, como é que você organiza o seu tempo? Ou você não está no momento em que seu tempo está muito organizado? A organização é um pouco difícil, você tem que priorizar algumas vezes algumas áreas. Então, igual o pastor falou, às vezes você tem que conciliar faculdade com família, amigos, igreja, trabalho. Então, sempre tem que eu tenho que analisar o que é mais prioritário naquele momento, né? Lógico que Deus tem em primeiro lugar e, por exemplo, se eu tenho uma prova, então não vou poder sair final de semana, tenho que estudar. Agora, se eu não tenho prova, eu me dou o direito de relaxar um pouco no final de semana. Então, você fica assim... Tira daqui, põe ali, põe aqui, tira ali, para conseguir conciliar tudo. Mas como é que você faz? Fica tudo na sua cabeça ou você tem lá um cronograma de coisas que você tem que executar durante o dia, ou semanal, mensal? Graças a Deus existe a tecnologia, né? Então eu tenho uma agenda eletrônica que não me deixa esquecer. Então eu coloco lá tudo que eu tenho que fazer e ele apita quando eu tenho que fazer, porque às vezes a memória falha, né? Tenho 4 provas por matéria, são várias matérias na semana, então... Isso ajuda, você ter esse auxílio da agenda para ela, porque senão só a cabeça... Perder essa agenda também, aí vai ser difícil a vida. Vai ser difícil. O bom do eletrônico é isso, tá lá na internet, então não tem como perder. Tá.
Pastor, como é que era no seu período de estudante? Como é que você se organizava no tempo para conseguir dar conta de todas as matérias? Eu sei que a faculdade de teologia exige muita leitura, né? É verdade, muita, demais. É parecida um pouco com o que ele falou. No começo é mais leve, assim. Aliás, na verdade, no começo você já fica meio desesperado, que é bastante coisa. Só que depois vem tanta coisa que você começa a achar que foi leve o primeiro ano, né? Então, tinha que administrar muitas leituras, trabalhos às vezes extensos, e eu costumava fazer assim, eu costumava programar, esse era o grande segredo, a hora de dormir. Então, eu precisava dormir cedo, o mais cedo possível. Eu tinha aquele horário certo e eu já tinha me disciplinado a dormir um certo número de horas. Então, eu dormia naquele horário, dormia aquele certo número de horas e aí tinha tempo para começar já o dia fazendo o culto e então seguir para a atividade acadêmica na faculdade, que era de manhã, e à tarde, livro, leitura, escrever, biblioteca, tudo aquilo que exigia. Era bater o cartão na biblioteca mesmo, não tinha jeito. Não tinha jeito. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já. Continue conversando com a gente pelo facebook.com/seuprograma e pelo Twitter também, o @seuprograma. Na volta eu vou ler algumas participações e a gente continua conversando sobre esse período tão interessante, mas também tão estressante, que é o período acadêmico. Não sai daí, a gente volta já.